Alguns membros aqui do canal demonstraram um grande interesse pelo ativo que eu vou comentar aqui com vocês hoje, que é a Ambev, tá bom? Uma empresa que já teve lá atrás, né, há muito tempo, a sua cotação bem melhor do que é hoje, né, lá na casa dos seus 24, 18 reais, bem longe desses 12 de hoje, né? E aí eu quero que você veja muito mais o porquê, né? O pessoal começou a me falar, André, me parece que a Ambev nesses atuais preços pode pagar um dividendo interessante. Entretanto, eu quero fazer com vocês aqui algumas ponderações a respeito deste dividendo e quero também fazer uma análise com vocês um pouco dos resultados para a gente entender. Só para você também ter isso em mente, veja que o payout da empresa, ou seja, a quantidade percentual do lucro líquido que eles distribuem, está aqui bastante alta, tá bom? Você vê que é uma média razoável, tá bom? Apesar que tirar aqui 24, que deve estar errado isso aqui, mas uma média de mais ou menos uns seus 70, 65% de payout é o que a empresa cotidianamente vem trazendo isso aqui para a gente. Tá, agora vamos um pouco para os resultados, né? Para a gente entender um pouco o que aconteceu no ano de 2024 como um todo, né? Bem, se eventualmente você não sabe, a Ambev, ela tem aqui algumas marcas bem conhecidas como Guaraná, tem Original, tem a Brahma, tem Skol, tem algumas outras, a Budweiser, Corona, enfim, tem várias aqui que com certeza, se você não bebe ou pelo menos em algum momento já deve ter ouvido. Além disso, tem a parte do Zé Delivery, coisa que eu confesso que muitas vezes eu já vi as pessoas utilizarem. Agora, essa Bis aqui, eu confesso que eu nunca vi, tá? Agora, eu quero que vocês olhem para este gráfico aqui do EBITDA e vocês vão olhar esse aumento de 37%, mas poucas pessoas vão perceber que ele está comparando de 2019 para 2024, ou seja, são 5 anos comparando aqui o EBITDA, que cresceu aproximadamente aqui seus 7% ao ano, se eu não errei a conta. Vamos até ver. Se a gente pegar este valor de 37 e dividir pelos 5, daria esses 7,4% ao ano, ou seja, o que você tem que entender nessa parte inicial, né? Porque essa parte aqui ela é interessante para a gente extrair algumas outras coisas que não estão faladas e, na verdade, nunca seriam faladas aqui nesse relatório. A empresa ela já é extremamente grande e consolidada no setor, sendo que o market share que ela tem é muito ali comparável com quase um monopólio, né? Você tem algumas outras empresas, claro, que vão fazer a competição, a Coca-Cola com o Guaraná, a própria Heineken, que não é deles aqui, com as outras cervejas. Entretanto, a Ambev já é extremamente grande, ela não tem mais para onde ir. Tanto é que quando você vai para os outros gráficos aqui, deixa eu até puxar para vocês, o gráfico de EBITDA, tá bom? Ele vem aumentando ano após ano, né? Colocando aqui um 11% orgânico que eles trazem. Agora, eu queria que vocês olhassem esta parte aqui. Perceba que o lucro, sim, ele vai crescer ano após ano, porque você vai ter aqui alguns repasses, né? O que acontece? A Ambev, ela tem os seus custos e ela tem que colocar no produto dela esses custos. Então, o que acontece? Hoje em dia, o lucro da Ambev, ele é muito relacionado com dois grandes fatores. Um deles é o volume, tá bom? Volume ali, eles tem uma outra métrica aqui, eles não medem por litros, eles medem por milhar de litros, já é uma outra métrica muito maior. Então, vamos lá. Você tem que olhar muito para o volume e ver se ele subiu, se ele desceu ano após ano. E você também tem que entender um pouco do IPCA. Por quê? Porque muito provavelmente o volume de vendas ele vai estar atrelado com indicadores inflacionários. Então, se as pessoas tiverem com mais dinheiro, provavelmente também elas vão acabar consumindo mais bebida alcoólica, e se nós tivermos um momento um pouco mais de estresse, como nós estamos tendo agora, o volume vai cair. Tanto é que você vai poder perceber isso em alguns itens aqui em cima. Olha só que interessante, né? Olhando para o Ambev consolidado, você vê que o volume de vendas dele caiu aqui 1%. Praticamente isso. A receita cresceu um pouco e o EBITDA cresceu um pouco. Aí eu te pergunto, André, se o volume diminuiu, como que a receita e o EBITDA subiram? Fácil, porque você tem o volume e você tem que multiplicar isso pelo preço que você está colocando. Nesse preço aqui, você vai colocar muitas coisas. Você vai colocar o IPCA, por exemplo, do período. Você vai colocar o repasse
por exemplo, de um aluguel. Então você tem um galpão ali da Ambev e aumentou para a Ambev R$ 1 milhão o aluguel daquele lugar. Para você que vai receber essa cerveja daquele galpão eventualmente, né? Pelo menos daquela região, você vai ter o repasse dentro do preço daquele aumento do galpão. Não só isso, você também tem a parte dos funcionários da empresa. Os funcionários da empresa também vão fazer com que o produto fique mais caro, porque o funcionário ele tem aqui o reajuste, né, do salário dele, ele tem o aumento, tem essas outras coisas. Tudo isso vai parar aqui no preço. Portanto, é natural você ter volumes menores e receitas maiores quando você tem esses repasses mais fortes para o consumidor, tá bom? É interessante você enxergar que nós temos aqui exposição Canadá, temos no Brasil, temos em algumas outras partes aqui da América do Sul, temos aqui alguma outra parte. Conclusão, nós temos uma certa diversificação e é um mercado que já está muito bem consolidado, não tem mais muito para onde Ambev ir, tá bom? Agora, vamos dar uma olhada nisso daqui, porque eu gosto de enxergar isso daqui, ó. A distribuição do valor adicionado líquido. O que significa isso? Para onde, vamos dizer assim, está indo esse lucro aqui da empresa? Aproximadamente 60% ficou aqui com impostos, taxas e contribuições. Nós temos 21% com remuneração do capital próprio. O que é isso? É remuneração do capital dos sócios. Maravilha! Então, 21% de tudo que a empresa tem aqui está vindo para mim como uma forma de remuneração. Legal. Agora, remuneração de capital de terceiros. 8,6%. É bom que isso seja baixo. Por quê? Porque o capital de terceiros é exatamente a dívida. Se eu tenho uma dívida, eu não quero ficar pagando isso aqui infinitamente, eu não quero colocar dinheiro na mão de terceiros, eu quero colocar dinheiro na mão dos sócios, no capital próprio. Então, ter dívida é saudável para a empresa ter ali um capital de giro, poder fazer algumas outras tantas coisas, mas um percentual menor de dívida aqui nessa distribuição, para mim, é algo interessante, tá bom? E por fim, eles têm aqui quase 11% distribuídos entre o pessoal, quero acreditar que isso aqui seja a distribuição de lucros da empresa, tá bom? Agora, outra coisa que eu gosto muito de olhar é a questão do fluxo de caixa da companhia. O que isso daqui vai me mostrar, e eu sempre falo isso com vocês. O fluxo de caixa operacional, tá bom? Que é o que ele está mostrando aqui, ele é uma das métricas. Eu gosto de olhar sempre se isso daqui está crescendo, porque quanto maior for o fluxo de caixa operacional, normalmente isso tende a ser bom, e você tem que reduzir aqui o CAPEX, né? Ou a gente pode colocar também como investimento para a gente ter o fluxo de caixa livre. Por que eu gosto sempre de olhar o fluxo de caixa livre? Porque quando a empresa ela se depara com uma situação dessa, em que ela vai gerando mais e mais e mais caixa, o que acontece? A empresa ela pode fazer o seguinte, ela pode me pagar, por exemplo, dividendos. Ela pode fazer a recompra de ações. E tudo isso é interessante porque isso daqui é uma forma de remuneração para você. Entretanto, é importante você se recordar, e aí eu preciso até voltar com vocês aqui, para o investidor 10, porque aqui você vai perceber que a companhia já tem um payout bastante alto. Ainda que ela eleve para 100% eventualmente, o impacto aqui seria não tão maior do que ele é hoje, tá? Então a gente poderia colocar mais esses 30%, né? Então vamos colocar esses 5,71 vezes 1,3, né? Então daria um dividend yield na casa aqui dos seus 7,4%. Esse seria o máximo que a Ambev poderia te pagar agora. Entretanto, considerando que a Ambev é uma empresa cervejeira, ela é uma empresa ali que atua majoritariamente nesse mercado em que você tem margens normalmente menores, é importante a empresa não distribuir tudo, porque ela pode passar por um determinado momento em que ela não tenha caixa suficiente para fazer o capital de giro, aí ela precisa pegar dívida, e pegar dívida não é bom, porque vai fazer com que você aumente a alavancagem, aumentando a alavancagem pode dar alguns problemas, você reduz o seu lucro líquido por um determinado período, isso não é nada bom. Tanto é que eu quero que vocês percebam o seguinte, apesar da companhia ela ter bons indicadores, como o ROI na casa aqui dos seus quase 15%, um ROIC na casa dos 16%, eu quero agora que você perceba que o lucro por ação dela não é tão alto assim. E outra, muitas das vezes você está pagando para uma empresa já consolidada um valor muito mais alto. Você está pagando aqui 13 vezes o lucro da empresa. Ou seja, significa que eu estou pagando
13 anos, esse lucro de 92 centavos. Então, vamos supor agora, para ficar em números mais fáceis, que a empresa ela vai me distribuir esses 92 centavos. Considerando que hoje a Ambev ela está custando seus 12,45, a gente teria aqueles mais ou menos 7,4 que eu mostrei para vocês ali de dividend yield. Ou seja, não me parece hoje que é uma empresa muito interessante para você colocar dentro da sua carteira, pensando em um dividendo maior face a outros investimentos que você pode fazer, que vão trazer uma igual ou maior rentabilidade. Só que eu quero que você entenda um conceito que ele é fundamental que eu venho trazendo para vocês aqui. A empresa, de vez em quando, ela é boa para ela. Ela é boa porque ela gera emprego, ela paga muitos impostos, ela faz a economia girar, ela fornece um produto importante ou não, essencial ou não, mas a empresa talvez não consiga remunerar bem os seus sócios. Talvez ela remunere bem quem começou lá atrás, há talvez 10, 15, 20 anos. E nesse dividendo talvez de 90 centavos, para quem comprou lá atrás, por exemplo, nos seus 5, 6 reais, ainda faça algum sentido. Entretanto, para quem pretende entrar hoje em Ambev, tenha a consciência do seguinte: você dificilmente vai receber mais do que 6%. Entretanto, você vai ter uma empresa que é um reloginho em termos de receita, em termos de margem, em termos de outras tantas coisas. Só para você entender o que eu estou falando melhor, olha só, eles têm aqui essa parte que eu achei muito interessante, para você ver o reloginho que ela é. Olha a margem bruta, sempre aqui na casa seus 50 e pouco, e a sua margem EBITDA também rodando essa casa dos seus mais ou menos 30, 32, que é um valor bastante razoável. Agora, nessa parte aqui do ROI da empresa, né, o retorno sobre o capital investido, eu quero que você perceba que houve uma queda muito grande para cá, e este daqui é o principal motivo para que tivéssemos essa queda nesses últimos tempos aqui, ó. Deixa eu pegar, ó, saímos lá dos seus 13,45 para agora 12,45, subiu bastante por resultado, mas estava lá na casa dos seus 11. E imagina só para quem comprou aqui nos seus 14. Então, a empresa, ela tem o seu diferencial, porque ela é muito grande e difícil de algum outro competidor conseguir retirar essa hegemonia que ela tem. Entretanto, para você, acionista, talvez valha a pena pensar em alguma outra empresa para o seu portfólio. E claro, eu não sou o dono da razão. Deixa aqui embaixo o que você acha a respeito da Ambev. E antes de você sair, ó, confere esse daqui, já que você gosta tanto de receber dividendos.